Olá, sejam todos muito bem-vindos novamente aqui nesse nosso espaço do Bioética em Foco, a bioética global nos desafios contemporâneos. Este é um projeto realizado pelo Departamento de Direito e Bioética do IARGS, do Instituto dos Advogados do Rio Grande do Sul, em parceria com a Academia Brasileira de Filosofia. E hoje, então, nós temos um convidado muito especial para conversar conosco, é Sócrates Nolasco. Doutor e mestre em psicologia clínica, psicólogo e escritor com inúmeras obras publicadas no Brasil e no exterior, e membro titular da Academia Brasileira de Filosofia. Sócrates, então, vai conversar hoje conosco sobre o corpo e seu psiquismo. Seja muito bem-vindo, obrigado pelo aceite. E então passo a palavra a ti para que a gente dê início a essa nossa conversa. Muito obrigado, Laura, pelo convite. Muito obrigado, enfim, pelo interesse sobre o tema, que eu acho que é bastante importante, particularmente nos dias de hoje. Vamos ver, então, o que nós podemos pensar aí a respeito dos recursos que a gente teria para conversar um pouco sobre bioética e também sobre corpo e o seu psiquismo. Eu acho que nós poderíamos, inicialmente, fazer um recorte sobre esse assunto em cima de 4 pontos, particularmente. Eu acho que o primeiro deles começa lá com Galileu, quando, nos seus estudos sobre física, enfim, matemática, ele acaba abrindo uma prerrogativa para que, posteriormente, Descartes vá tratar da questão do espírito fora da matéria, né? Então, a construção cartesiana a respeito do penso, logo existo, ela tem uma correspondência anterior a um certo desenvolvimento de ideias que já havia sido apresentado anteriormente por Galileu. O que a gente percebe, de algum modo, é que o corpo ele foi gradualmente sendo retirado da matéria, né? Eu acho que tem algumas razões que a gente pode pensar, mas eu acho que talvez a que mais tenha tido impacto sobre os motivos pelos quais esse tipo de situação se caracterizou tenha sido a ausência de recursos para que a própria ciência pudesse entender um pouco a questão do espírito, né? O espírito sempre foi tratado como uma entidade mágica ou eventualmente como uma entidade que estaria acima do físico, né? Se a gente for entrar um pouco dentro das filosofias, a gente estaria se tratando de uma reflexão para além da consciência. Existe sempre uma reflexão quando se trata do espírito de que ele seria alguma coisa para além da matéria. O que acabou acontecendo é que no ano de 1972, um norte-americano chamado Gerald Edelman, que vem a ser, em 72, o Nobel de Medicina e Fisiologia, o Edelman, então, apresenta uma teoria chamada teoria das redes neurais, onde ele vem, de algum modo, nos oferecer uma alternativa para que a gente possa recolocar o espírito na matéria. O que significa essa recolocação do espírito na matéria? Seria entender, né, quer dizer, ou pelo menos ter alguns recursos para isso, não é uma coisa simples, né? Ainda existe nas reflexões em filosofia, acredito eu, algumas indagações sérias sobre a existência do espírito, ou se o espírito e a matéria realmente são duas questões que podem conviver, enfim. Mas, de alguma maneira, o Edelman, de uma forma até bastante modesta, entendeu? Diferente, eu acho que da filosofia, que ela é um pouco mais pretensiosa, ele vai, de algum modo, mostrando e sinalizando que a evolução foi uma etapa importante para que a gente pudesse adquirir consciência. Então, assim, a construção da consciência e a aquisição da consciência, ela foi fundamental para que nós pudéssemos não só ter uma aquisição de linguagem, né? Quer dizer, fazer uma diferenciação aí no que diz respeito aos nossos antecessores, né? Se tivermos numa referência aos australopitecos até os sapiens, né? A consciência ela foi gradualmente sendo expandida. Essa expansão da consciência ela não vem pura e simplesmente como sendo uma intenção do espírito, mas ela vai depender de uma morfologia, é isso a respeito do que o Edelman trata na sua composição das teorias das redes neurais,
que significa uma fisiologia que seja apta para a produção de mapas. O que seriam os mapas cerebrais? Seriam várias conexões entre neurônios, seriam várias conexões sinápticas, que nos permite fazer, de algum modo, uma seletividade em relação ao que nós estaríamos expostos à questão da percepção humana. Então, os sentidos, eles nos abrem uma série de possibilidades, que vai do cheiro, enfim, né? A audição, o paladar, o tato, mas seletivamente a consciência identifica aquilo que de algum modo possa ser preterido, dada a intenção, né, daquele indivíduo naquele momento em que ele está exposto a uma situação de vida, né? Se está dentro do metrô, se está dentro da sala de aula, se está na rua, numa relação amorosa, enfim. Então há uma seletividade, e essa seletividade ela precisa necessariamente de uma base morfológica para acontecer. Tanto é que não significa que nós não estejamos à mercê de determinada estimulação, mas o que vai acontecer é que é para que eu tenha consciência de que, opa, o barulho está alto, opa, né? Enfim, esse paladar é um pouco amargo, para que eu possa chegar a esse tipo de informação a respeito do que eu estou vivendo, eu preciso de uma quantidade de sinapses. O que significa dizer que muitas coisas da cena da consciência vão escapar, porque algumas sinapses não foram convocadas ou, eventualmente, não foram produzidas para que eu pudesse perceber, né, a situação em que eu me encontro. O que faz sentido se a gente for considerar, por exemplo, que quando estamos, né, debruçados sobre um livro, é necessário um certo silêncio, é necessário uma redução da estimulação, é necessário um certo esforço em relação aos pensamentos que vão nos atravessar quando a gente está diante de um autor, para que a gente possa, de algum modo, colocar, né, enfim, a nossa força de consciência, né, na intenção que nós estamos ali realizando em relação àquele efeito. Porque a convocação humana é toda uma convocação perceptiva. Eu acho que, assim, na ausência desses recursos para se entender a consciência, entender a morfologia humana e por aí vai, se acreditou durante muitos séculos que o pensamento ele preteria a matéria, né? Tem até algumas passagens, enfim, algumas cenas de humor que, enfim, os biólogos fazem, né, na conversa entre si, porque o Edelman ele não era nem foi, né? Ele veio a falecer, mas enfim, mas ele não é contemporâneo, quer dizer, ele é do nosso século ainda, mas não está mais conosco, uma pena, mas enfim, mas de algum modo ele era um cientista que abria portas e abria possibilidades para que a gente pudesse pensar tudo aquilo que a consciência, né, não registrou por uma ordem, né, quer dizer, as sinapses não foram suficientes para que nós tivéssemos acesso à percepção, né, ele entende isso como uma economia psíquica, né, ou seja, não dá para que nós estejamos, a gente precisa dormir, né, a gente precisa fazer com que os sentidos possam serem cessados, para que a gente, porque tem um gasto de energia muito grande nessas produções todas, enfim, de seleção, de identificação, enfim, né, de identificação de problema, solução que a gente passa durante o dia. Mas ele não deixa de considerar que esse material que foi percebido e registrado, porque esse é um outro passo do modelo em que ele cria, né, que é a consciência, de algum modo, associada, né, à existência de mapas neurais, né, quer dizer, ela vai, de algum modo, produzir memória. Então, a ideia que eu tenho de mim, a ideia que cada um forma de si, nós dependemos de memórias para isso, né? A memória é um outro elemento através do qual eu posso ter uma sensação de continuidade de um eu, né, que avança ao longo do tempo, onde eu possa retomar memórias da infância, memórias da adolescência, memórias da vida adulta, mas existe aí, né, uma certa continuidade. Eu vou depender desse registro de memória para que isso aconteça, isso vai depender dos mapas, e também de um outro processo que ele chama de categorizações. A gente categoriza quando a gente está percebendo. A categorização, ela é um elemento que pode estar tanto ser uma percepção, uma categorização da ordem da percepção, como ela pode também ser um registro da ordem da linguagem, né? Ele faz uma distinção entre duas consciências, uma primária e uma elaborada. A consciência elaborada é a consciência dos sapiens, né, que nos proporcionou a linguagem, né, tem uma morfologia distinta, porque os australopitecos
Enfim, até os próprios chimpanzés, que são nossos primos, né, mais próximos, vamos dizer assim, né? Eles não têm linguagem, mas eles têm assim, o tamanho do encéfalo e a composição encefálica ela é maior. Eles têm um drive de motivação, né? Quer dizer, muito mais orientado para a percepção da consciência primária, que estaria associada ao encéfalo, do que propriamente da consciência elaborada que o Edelman está associando à linguagem. Tudo isso para dizer o quê? Tudo isso para dizer que ele não vai desconsiderar a existência daquilo que a percepção pôde registrar. E aí ele faz uma porta de entrada para o Freud na questão do inconsciente. Tem um trabalho dele, infelizmente os livros não estão traduzidos para o português, realmente é uma pena, mas, enfim, existe um dos livros dele chamado Air, Bright Air, Brilliant Fire, onde ele faz uma referência, né, ao Freud, porque o Freud trata especificamente dessa distinção entre consciência e inconsciência usando um conceito que ele vai chamar de recalque, né? E o que o Edelman vai atribuir, né? Quer dizer, a teoria das redes neurais como sendo uma teoria que daria margem para a comprovação do recalque em Freud. Né? Então ele faz uma brincadeira com um biólogo, enfim, amigo dele, que dizia que o Freud era um charlatão, que o Freud era um picareta, que o Freud, enfim, né? E aí ele dizia o seguinte, que a coisa não funciona bem assim. Mas já que eles não conseguiam um entendimento nesse sentido, né? Quer dizer, o Edelman mostrando por A, B, C, D, né? Que aquilo ali não se tratava de uma picaretagem, que aquilo ali não se tratava de uma análise, entendeu, amadora ou desconsiderada, mas que o Freud havia escrito sobre a fundação do inconsciente era possível ser provado biologicamente a partir da teoria das redes neurais. Então, assim, o Edelman foi um cientista que ele foi abrindo portas, né, para outras dimensões, né, e essas outras dimensões estaria diretamente ligada a uma recolocação do espírito na matéria. Então, assim, o cérebro e o corpo, eles formam uma unidade, né? Quer dizer, o corpo ele depende dos órgãos vitais, mas, enfim, nós, os franceses têm essa mania de dizer, né, que o jus é diferente do moi, mas só que o moi, né, eles dizem que seria o mim, né? O que equivaleria ao mim no português, né? Quando eu falo o eu e o mim na linguagem, que o mim não seria um eu ainda em gestação. O que o Edelman vem dizer, isso não funciona bem assim, porque mesmo que o eu não esteja lá do ponto de vista de uma consciência que possa ter memória, né, e uma identidade associada a essa memória, não significa dizer que a gênese e o desenvolvimento não esteja ali colocado. Então, é claro que os franceses estão puxando a sardinha para o lado deles, no sentido da linguagem. Isso é um outro problema que vai acontecer mais no século XX, onde uma grande quantidade de filósofos da linguagem vão tentar, de algum modo, produzir teorias. Essa é uma diferença da biologia, que a filosofia ela sempre tenta, de algum modo, criar um modelo e colocar o fenômeno dentro dele. O biólogo ele vai tentar se debruçar sobre o fenômeno e identificar quais são as leis que regem aquele fenômeno. É o que dá, por exemplo, um enorme cemitério de ismos, né, na filosofia. Né? Então, você tem o naturalismo, o expressionismo, você tem o impressionismo, você tem o relativismo, você tem uma burdoada de ismos, porque cada vez que o filósofo se para construir uma reflexão, ele acaba criando um modelo teórico, entendeu? E tenta, de algum modo, enfiar o mundo dentro daquilo ali. O Edelman chama atenção para esse fato no sentido de que a linguagem ela não dá conta, por exemplo, fazendo uma certa alusão, uma certa metáfora, enfim, mas que a linguagem ela não vai dar conta, né, de todos os fenômenos perceptivos que fizeram com que nós fôssemos motivados a buscar uma palavra. Né? Então, eu posso dizer, vamos criar um conjunto para cadeiras de 4 pernas. Bom, a questão, tudo bem, eu posso identificar 4 pernas, mas eu posso considerar cadeira uma que tem um espaldar X, cadeira que tem um espaldar Y, eu posso considerar uma cadeira sem espaldar, eu posso considerar um objeto sem espaldar como cadeira, ou seja, existe no mundo físico, não é? Propriedades que não dependem da linguagem para existir, mas eles estão lá, elas estão postas. Então, assim,
a força, né, centrífuga, centrípeta, as células sempre estiveram aí. Agora, os nossos recursos para olhar, observar a célula, ver efetivamente como é que se formam as reações, como é que as substâncias interferem dentro da célula, se vai ser uma vacina X, se vai ser uma vacina Y, isso tem muito a ver com a ciência e com o que a gente conseguiu hoje, mas a célula, ela, humana, ela estava aí. O que foi efetivamente, né, ampliando e crescendo foi a nossa capacidade de ampliação da consciência, né, e aí, de certo modo, de inclusão dentro da consciência de elementos que a gente ainda desconhecia. O que nos acaba fazendo pensar que, para que eu possa, de algum modo, considerar a aquisição de um novo conhecimento, eu tenho que contar com os recursos que eu tinha do anterior. Né? Então, a ciência também, ela não vem numa... Diferente da filosofia, que vem por rupturas, né? Rompe aqui, rompe ali, rompe aqui, rompe. Ela não, a biologia ela precisa de um substrato comum. A física também, ela vai precisar de um substrato comum. Eu não vou negar o conceito de força, mesmo que eu esteja operando com uma física relativista, mesmo que eu esteja operando com uma física, né, quer dizer, criada pelo modelo de física criado pelo Einstein, né? Enfim, eu não abro mão, né, quer dizer, do que o Newton fez para pensar dentro de um modelo. Pelo contrário, eles estão interligados, né? Isso não acontece na filosofia e isso acaba sendo uns problemas, porque as escolas, quando criaram essa noção, né, de que o corpo é uma coisa e que o espírito é outra, elas criaram um terceiro problema, né? Quer dizer, porque, o que é a matéria, o que é o espírito? Como é que eu faço para essas duas coisas se juntarem e formar o humano? Né? Ou seja, a condição humana, que é composta de corpo e espírito. Então, essa própria maneira de pensar, ela acaba criando em si um problema. E grande parte dos modelos que a gente encontra em filosofia, elas têm esse problema teórico. Né? Para resolver o problema de não estar se debruçando sobre o fenômeno, com o intuito de descobrir quais são as regras que normatizam aquele fenômeno, e você vai precisar criar um modelo e enfiar o fenômeno dentro do modelo. E às vezes não cabe, não é? Às vezes não cabe. Então, assim, esse problema é um problema cartesiano. Né? Tem muitos filósofos, o próprio Damasio, enfim, que vão tentar, de algum modo, fazer uma reflexão sobre isso, né? Que a partir de Descartes, a natureza foi colocada alijada do espírito e que agora o problema seria como é que a gente faz com que dois, matéria e espírito, se transformem em um, que é a essência humana. As escolas de filosofia, elas foram cada uma para um canto. Você tem os essencialistas, que vai numa direção, né, da matéria, enfim, né, você pode chegar, tem Merleau-Ponty, que vai tentar fazer uma fenomenologia do espírito, tentando juntar a matéria com tudo. Mas os filósofos vão ficar em torno, né, dessa proposição cartesiana. O Edelman vai fazer uma problematização dessa maneira como Descartes apresentou, então ele traz uma outra, como se estivesse correndo num outro páreo, onde ele diz que o corpo e o espírito são uma mesma coisa. O que nós conversamos anteriormente, né, Laura, quando a gente falou das modificações corporais, as questões da ética, o que acaba acontecendo? Assim como nós estávamos falando que, eu estava dizendo que existe um esforço para criar um modelo, enfiar, né, o objeto, o mundo dentro daquele modelo, né, como já se acreditou que a Terra estava no centro do universo, entendeu? E isso não se duvidava. A Terra estava no centro do universo, o Sol é que girava em torno da Terra, enfim. Né? E já existiram muitos equívocos. Assim, as melhores coisas que eu já li em ciência é dizer que a ciência se faz dentro das latas de lixo, porque é muito papel que você joga fora, entendeu? Muito papel que você joga fora. E testa uma hipótese, testa outra, a coisa funciona, a coisa não funciona, dá certo, não dá certo, dá errado, você não tem elemento, enfim. Já os filósofos não, eles pegam um pedaço de papel, eles saem escrevendo ali e o modelo está pronto. Então, você, né, ou se não está pronto, pelo menos, enfim, está, né, quase lá. São processos distintos, não é criar um remédio, mas a gente saber do que a gente está falando quando a gente trata dessas duas ferramentas, né, da filosofia e da biologia. Mas, de algum modo, a ideia de natureza humana ela sempre marcou o comportamento, né, quer dizer, das pessoas. Então, quando a gente fala de uma bioética, né, ou seja, a gente está caminhando numa direção de intervenção sobre o corpo, né? Quer dizer, se é disso que se trata, né? Essas intervenções elas existiam anteriormente, mas elas seguiam um certo protocolo, né? É, então, se a gente pega uma tribo, né, como os maores, ou pega determinadas
determinados grupamentos humanos que faziam marcações na pele, né? Cada uma marca que era colocada na pele, ela tinha duas funções. Uma de assegurar a memória, né, relacionada a uma tradição. Então, é o avô que passa para o neto, que, enfim, passa para o filho. É o pai que passa para o filho, que passa para o neto, que passa para o bisneto, e assim vai, né? Então, assim, os caçadores eram marcados com uma determinada forma, os coletores com outra, né? Os ceifadores com outra, as mulheres, quando casavam, eram solteiras, tinham uma, quando tinham casado, tinha outra. Então, assim, as marcas no corpo que eram tatuadas, elas faziam uma referência dupla. Era, ao mesmo tempo, identidade e, ao mesmo tempo, identidade num coletivo. Então, a ideia de natureza humana e o corpo, ele servia para fazer uma reflexão bastante importante sobre aquilo que era, e aí sim, a gente falando um pouco mais das demandas do espírito, daquilo que é fundamental, né, para que um espírito possa ser gestado, que é a questão do vínculo interpessoal. Nós não conseguimos absolutamente nada sem o vínculo. Se a gente vai perdendo a nossa capacidade de vinculação, se a gente vai perdendo a nossa capacidade de aprimoramento dos vínculos sociais, a gente vai fazendo com que haja um indivíduo desencarnado, em que ele acredite piamente na linguagem, que ele acredite piamente nas suas ideias, que ele não tenha noção sequer dos limites, entendeu, do seu corpo, dos limites das suas ideias, porque os discursos também têm limites, mas ele cria uma certa visão de natureza, que é o que é um pouco que a gente pode ter hoje, que eu acho que é uma consequência desse processo de, assim, começou com a matéria sendo tirada do espírito, né? Isso acabou chegando a um determinado ponto, que é o vínculo deixando de ser uma experiência de fundação do indivíduo. O vínculo funda o indivíduo. Tem um filme muito interessante dos anos 70, se eu não me engano, 74 talvez, é um filme alemão, chamado O Enigma de Caspar Hauser. É uma fábula, é uma fabulação, mas é um filme muito interessante que conta a história de uma criança que foi criada no porão de uma casa sem ter contato algum com o mundo externo, nem com as pessoas, né? Então, assim, o filme trata, né, ele não fala tão afirmativamente sobre a importância do vínculo, ele vai mais por uma questão da linguagem, da necessidade da linguagem, como a linguagem sendo o introdutor do indivíduo no mundo, mas é tal coisa. Antes da criança falar, ela vai precisar mamar no peito da mãe. E aí, quando eu falo mãe, é mãe mesmo, né? Assim, não é uma substituição nem maquínea, nem é uma substituição hormonal. Não é um homem que se transforma em mulher, porque não dá. Entende? Então, existe uma vinculação, porque o que, que acontece? Nessa experiência do mamar, entendeu? O bebê, ele troca, né? São cheiros, né? São suores, né? Quer dizer, existe uma troca que é uma troca mais do que visceral. Essas trocas, para uma consciência que ainda não está formada, é por isso que os franceses falam do moi, o bebê seria um moi, né? Mas ele é um moi a caminho de um je. Então, assim, quando ele fala, ele adquire uma autonomia sobre si, né? Quando ele fala, ele consegue pensar sobre aquilo que o incomoda, porque ele consegue categorizar, e nessa categorização ele diz: estou com fome, estou com medo, estou triste. Ele começa a conseguir, com a linguagem, a pontuar, através da consciência, aquilo que acontece dentro dele. Então, isso se dá na relação fundamentalmente com a mãe no início, né? Posteriormente com o pai, mas o pai, enfim, presente, mas com a mãe e com o pai. Essa forma de vinculação ela é fundamental. Não dá, você pode trocar o. Você pode dizer, hoje eu não vou comer carne essa semana porque o dinheiro está curto, entendeu? Ou porque eu não tenho verba para isso. Mas a questão da vinculação não dá. Só o que acabou acontecendo. Assim como se acreditou que pudesse viver fora da matéria, se acreditou também que pode se viver fora do vínculo. Então, assim, eu acredito que uma boa parte, né, não é uma exclusividade, mas acho que uma boa parte dos problemas humanos hoje seja a crença de que o indivíduo pode viver sozinho, entendeu? E que ele pode ser uma única sociedade a ponto de dizer: se eu me identifico com um cachorro, eu sou cachorro, se eu me identifico com um robô, eu sou um robô, se eu me identifico com um homem, eu sou um homem, se eu me identifico com uma mulher, eu sou uma mulher. Isso é o século XVII, entendeu? Em que o espírito achava que podia tudo e que a matéria não valia nada. Uhum. Então,
pode-se pensar dentro de um certo arrojo libertário político, né, que a política faz isso, né, ela nos remete para um campo de ilusões, onde, onde se acredita, né, que tudo é possível, né, e isso não é bem assim. A gente está voltando ao século XVII, quando eu acredito que eu posso me identificar com o que eu queira, né, para além daquilo que eu sou enquanto corpo vivo, entendeu? Então, século XVII, lá naquela cisão inicial do corpo e espírito, voltamos ao século XVII, é o que está acontecendo hoje, entendeu? Né? É uma tentativa de fazer com que o desejo, né, posto na linguagem possa, de algum modo, ser realizado por um procedimento ou por uma intervenção médica. Quando os maores faziam as intervenções na pele, quando eles marcavam, não era qualquer pessoa que marcava, né? Vinha alguém que tinha assim, um selo, né, moral sobre o qual aquela marca era feita. É o que a gente pode chamar, o René Girard ele fala disso, sobre a violência e o sagrado, ele fala que é uma inscrição violenta, mas é uma inscrição sagrada. Então, há uma marca naquele corpo que institui que aquele indivíduo ele está vinculado àquela comunidade, porque ele não é o Maori B, ele é o Maori A, ele não é do clã B, ele é do clã A, mas ele está inserido. E essa inserção, que é a inserção que a gente vê em pai e mãe, gera, pela vinculação, a própria identidade e a sua autonomia. Então, acho que assim, tem alguns filósofos, né? Tem uma brincadeira em filosofia que quando se começa essas discussões sobre o que é o pensamento, a importância do pensamento, né? Enfim, a crença de que o pensamento funciona sozinho, entendeu? Que ele não depende de uma estrutura orgânica, né? Física, cortical, fisiológica, né? Que no inglês é mais ou menos assim, né? A pergunta é bom, é what's mind, né? O sujeito pergunta, né? Aí o outro responde, no matter, entendeu? E aí o outro pergunta, ok, mas what's matter, né? Aí o outro responde, never mind. Ou seja, o que é o pensamento? Não interessa o que seja o pensamento, mas então o que é a realidade? Não pensa nisso. Assim, é porque no inglês dá uma coisa jocosa um jogo de palavras. Mas a questão é essa, entendeu? O sujeito começa falando o que é o pensamento, e falando do pensamento, defendendo o pensamento, blá, 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 mas quando ele toca na realidade, eu acho que esse é o ponto, né? Ele diz, bom, não pensa nisso. Não pensa nisso por quê? Não é? Essa é a primeira reflexão. Mas aí, voltando ao Edman, ele brincava com um amigo dele, quando o amigo dele começava com essas divagações, né, que iam na linha da filosofia, isso é coisa de filósofo, isso é coisa de filósofo. Não, isso é coisa de biólogo. A discussão é essa. Aí ele diz assim para ele, então vamos fazer o seguinte, tá bom, você não acredita nas teorias do Freud, eu acredito. Agora, não dá para você dizer, tá certo? Que essas teorias, né, são exclusivamente pertencentes à filosofia, que o que o Freud faz é uma filosofia, porque se você der uma canelada, entendeu, né, ali naquela ponta de mesa, você vai perceber claramente que a realidade existe, ela não é uma fantasia, entendeu? Então, assim, essa decomposição entre matéria e espírito fez com que grande parte dos filósofos acreditassem, entendeu, que eu posso existir sem um corpo. Pronto. Se eu posso existir sem um corpo, eu posso ser homem, ser mulher, ser caranguejo, ser baleia, ser cachorro, ser o diabo aqui, o que for. Né? E essa eu acho que é um dos problemas atuais, mas é curioso, né? Porque essas modificações corporais que começaram inicialmente nessas tribos, né? Começaram inicialmente nesses grupos que tinham uma relação coletiva, que tinham uma cultura, que tinha, enfim, um legado, foi se dispersando dentro, né, da individualização, né, do individualismo, e você reencontra essas memórias de coletivização em grupos que acabam se juntando hoje para fazer tatuagem, ou se encontram a partir das tatuagens, né? Quer dizer, anteriormente havia um encontro, a memória dessa experiência era registrada na pele, e a partir desse registro as interações aconteciam. Mas anterior ao registro e à memória, havia experiência. O que acabou acontecendo é que ficou a memória, o sujeito vai lá, estatua, coloca não sei o quê, coloca aí, bom, isso aqui me lembra meu pai, aquilo ali me lembra minha mãe, aquilo me lembra um amor que eu tive, aquilo me lembra uma viagem que eu fiz, enfim. Né? Elas são todas construídas em cima de um arcabouço de memória e esses grupos se juntam. Isso é uma coisa muito interessante, porque você tem os grupos de tatuagem que são mais rarefeitos, mas enfim. Mas você vai tendo grupos
em que as mutilações elas vão crescendo muito grande, né, assustadoramente, né? Você tem as implantações de pilha, você tem, enfim, né, as cirurgias de colocação de dentes, de alteração de dentes, de alteração de orelha, de plástica. Há uma verdadeira, assim, um verdadeiro aparato, né, de intervenção sobre o corpo, né, para que essa intervenção faça com que o sujeito fique o mais perto possível dele, né, do que ele deseja, do que ele imagina, mas o mais longe possível dele enquanto uma existência. E aí, quando eu falo existência, né, é aquele que teve, durante todo o seu tempo de vida, possibilidade de refletir sobre o que acontece consigo mesmo, que eu acho que esse foi o ganho grande da evolução. Essa questão das intervenções corporais, elas vão desde, assim, né, aí a gente pode pensar tatuagem, mas tem também, né, as inseminações, tem também as próteses, tem também, né, enfim, fecundações in vitro. Tem uma quantidade de tecnologias dispostas hoje que vão cada vez mais caminhando numa determinada direção, né? Quer dizer, que fica perigoso. Por que fica perigoso? Né? Ah, bom, isso parece pensamento, entendeu? Não é medieval, fica perigoso. Não, não é pensamento medieval que é perigoso. Fica perigoso na medida em que eu vou me distanciando daquilo que me constitui enquanto um ser humano, que é a minha capacidade de vinculação, que é a minha capacidade de aprimoramento dos vínculos, que é a minha capacidade de consolidação desses vínculos e da clareza do quanto esses vínculos são fundamentais e importantes para a minha existência. Isso está na ordem do político, isso está na ordem do religioso, isso está na ordem do legal, mas sem a capacidade de vinculação, sem que isso seja garantido, né? Se vivia em sociedades politeístas, né? Antes do monoteísmo se constituir, né, as sociedades eram politeístas. Né? Acontecia o que podia e o que não podia. O monoteísmo ele trouxe algumas questões, trouxe, mas ele estabeleceu um ranking de regras. Entendeu? Estabeleceu, olha, você tem mandos positivos e você tem mandos negativos. Você não pode matar, você não pode roubar, você não pode cometer X, PT, enfim. Esse sistema é um sistema que vem, né, favorecer a formação de vínculos. Porque você não pode ir além daquilo. Os não, eles interditam aquilo que, se o sims for, se o nosso código de princípios morais ou éticos for só sim, entendeu? O coletivo vai para o espaço. Não há uma possibilidade humana de nós vivermos sem sermos interditados. Não tem jeito. Eu posso adorar, achar belíssimo, entendeu? Né? Aquilo ali que o sujeito tem, mas eu não posso tirar dele, é dele, não é meu. Né? Eu posso achar muito interessante, né? Posso ficar morrendo de inveja por conta de uma situação que um colega ou que uma pessoa próxima tem, porque foi premiada, mas aquilo ali foi um mérito dele, não é um mérito meu. Então, assim, não existe uma sociedade que possa preservar a sua essência se ela é feita só em cima de sims. Não, 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 eu, assim, eu não consigo compreender isso, inclusive do ponto de vista biológico, porque eu não posso comer qualquer coisa, entendeu? Tem coisas que são, né, que são mortais para os seres humanos, também para os não humanos, enfim. Existem, na relação com a natureza, uma série de nãos. Eu não posso ficar deitado no sol 24 horas por dia, eu não posso ficar sem beber água, enfim. A própria biologia também nos ensina, né, a relação com os nãos. Mas, curiosamente, as sociedades, eu acho que aí mais a partir do século XVII, elas começaram a pegar uma certa direção em que o homem se tornou dono, senhor e Deus de si mesmo, entendeu? Se a gente for fazer um paralelo disso com o Freud fala de duas referências no desenvolvimento humano, né, do psiquismo humano. Ele fala num determinado momento em que o eu está totalmente investido para dentro dele mesmo, que ele vem falar a respeito de um eu ideal, né? Eu sou é o que a criança vive, né? Eu sou aquela eterna, eu sou o centro do mundo, né? Ele vai ter que passar por uma descaracterização, né? Por experiências de frustração, frustrações narcísicas, que vai o levar a um outro estado a partir desse que é do ideal do eu. Quando ele passa para esse segundo estágio, né? Que seria um segundo narcisismo ou um narcisismo secundário, vamos dizer assim, ele internaliza aquilo que seriam as regras da cultura.
Então, que nós precisamos internalizar regras, porque se a gente não faz isso, enfim, né? Então, mas o que a gente percebe é que na medida em que os vínculos foram perdendo a importância, que as pessoas foram perdendo a sua capacidade de ver, né, que ela, nas relações que ela tem com filho, filha, pai, mãe, namorado, marido, enfim, amigo, colega de trabalho, cada relação dessa ela tem um valor e tem uma importância. Agora, essa tem que ser uma perspectiva sintônica, né, interativa, não é só eu, né, é eu e o outro, é um sistema funcionando, né. Se eu não percebo isso, eu fico oscilando nessas 2 referências narcísicas, entendeu. Ora: "Ah, não, eu sei, eu não posso roubar. Ah, mas eu queria roubar sim, então eu vou enfio dentro da calça, porque ninguém está vendo". Eu fico nessas 2 referências entre um eu ideal e um ideal de eu, um eu ideal e um ideal de eu. Eh, então assim, eu acho que a questão da bioética, ela passa por uma necessidade de definir sobre que natureza humana nós queremos preservar, que natureza humana nós queremos desenvolver. Eu acho que isso é uma questão importante. Eh, e de algum modo, né, se a gente chega a determinadas conclusões a respeito de qual é a natureza, qual é o conceito de natureza humana que está regendo, né, o meu percurso de reflexão sobre ética, bioética e por aí, né, e por aí segue, o que que nós queremos com isso em termos de um projeto geracional, né, assim, ou seja, o que que a gente quer, né, para as próximas gerações, o que que a gente acha importante deixar como legado, o que que a gente acha, fundamental, entendeu, que se saiba, né, e por aí vai. E, os desafios hoje são muito grandes, né, porque em relação a isso, porque uma reflexão assim, ela leva um certo tempo, ela é trabalhosa, ela exige, uma certa paciência e hoje, porque a gente tem um mundo muito voltado por uma hiperestimulação, né, visual, sensória, se a gente estiver voltando ao Edelman, né, quer dizer, muito de consciência primária, né, "Ah, eu quero, eu faço. Ah, eu quero, eu vou. Ah, eu quero", não. Imediatista, né? Oi? Imediatista, absolutamente imediatista. Exatamente, você vai ver as coisas mais, quer dizer, do ponto de vista de um grande laboratório, né, essas redes sociais hoje são um grande laboratório para a gente ver um pouco como é que o comportamento tem, então as pessoas conseguem postar as coisas e as imagens mais bizarras, de situações mais bizarras, como se elas estivessem efetivamente, entendeu, né, dentro de uma performance digna de um Nobel, ou digna, enfim, né, elas se sentem realmente envaidecidas, né, quer dizer, e aí quando você observa, assim, caramba, né, esse indivíduo ele perdeu o senso crítico, ele não tem mais um senso crítico, né, não é no sentido de ter vergonha, de não ter vergonha, mas é de perceber o quão ridículo é aquela situação em que ele se coloca. Então, assim, você tira o bastião do ridículo, né, você tira o bastião de uma autocrítica, né, e você infla esse eu, pronto, o vínculo ele desaparece. Então vai se ter, né, então é aplicativo de sexo, é aplicativo de relação amorosa, é aplicativo de aplicativo, e as pessoas continuam na demanda, né, continuam demandando vínculos, mas elas não conseguem ficar, não conseguem fazer e não conseguem se formar. Então, eu acho que a ideia de natureza humana num processo, num projeto de bioética é importante, qual é a partir da, eu acho que creio, né, de onde é que a gente está partindo, e o outro é qual é a intenção que nós temos e nós queremos que vai nortear esse projeto, né? Qual é a nossa intenção dentro disso? E assim, eu acho que vai dando pelo menos alguns elementos, vai dando uma certa clareza de que é possível vencer desafios, é possível ultrapassar, entendeu, barreiras que foram consideradas e que ainda podem ser consideradas demasiadamente grandes, né? Ou seja, nós estamos vivos, chegamos aqui até hoje, entendeu? Né? Isso não garante a nossa sobrevivência ou a sobrevivência da espécie para as próximas gerações, mas eu também não posso desconsiderar, né, que conseguimos chegar até aqui. Então, eu acho que essa perspectiva é uma perspectiva de que o que foi, que é o terceiro ponto, né, você teria a questão da natureza, o conceito, a questão da intenção, e o terceiro ponto é o que genuinamente trouxemos dentro de cada um de nós que nos fez, né, ter uma bagagem, né, com alguma consistência que pudesse fazer com que nós conseguíssemos vencer desafios, equacionar problemas,
não sucumbir, enfim, né, que eu acho que é uma bagagem essencial. Novamente, os desafios nos tempos de hoje são a mesma coisa, dizendo: olha, é matéria, é finitude, a coisa termina, a vida acaba, né, mas não acaba em você, porque ela continua em outro. Você trazer, né, o indivíduo para essa matriz, num mundo em que diz que o sujeito é eterno, Uhum. é poliamor, é poli, é tudo, né, é isso, as palavras elas acabam não conseguindo dar conta, porque o que o sujeito quer dizer quando diz uma história dessa, né? Hoje uma colega me mandou uma esses videozinhos pequenos que tem no TikTok, que era de uma moça lá dizendo a respeito do machismo ecológico. Meu Deus do céu! Eu falei: "Machismo ecológico? Mas como é que é isso, meu Deus?" Então, eh, porque você ouvindo, né, eu falei assim: a criatura acredita em tudo que ela diz, entendeu? Ela não pensa e não duvida do que ela está pensando. O Fernando Pessoa tinha uma passagem muito bonita nos poemas dele que ele diz que os deuses, eles só são deuses porque não se pensam, entendeu? Isso é uma verdade. Então, assim, é até uma baliza social para você se dar conta um pouco com quem você está interagindo. Quando o sujeito começa a perder, né, você vai se dando conta que ele está perdendo a capacidade crítica de falar, que ele não está pensando sobre o que ele está falando para você, porque ele já entra que nem, né, um trator assim que não te ouve, né, vamos dizer assim, você, opa, você dá um passo atrás e diz: epa, né, desceu do Olimpo aqui agora e está, né, opa, né, enfim, estou eu aqui conversando com um deus do Olimpo. Mas a verdade é isso, é o que um amigo meu acabou de se aposentar, dava aula há muitos anos na UFRJ. Ele disse: Sócrates, vou dizer uma coisa para você. Os alunos não estão interessados no que eu aprendi, no que eu sei. Eu fiz mestrado, fiz doutorado, fiz pós-doutorado, fiz estado probatório, não sei aonde. Blá, 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 blá. Eles já chegam sabendo de tudo, entendeu? Eles abrem o TikTok e saem. Eu falei: puxa, Everaldo, mas logo o TikTok? Mas Que é, mestre é esse, né? eu falei: meu Deus do céu, a gente passou anos ralando em biblioteca, É, abre o TikTok, é uma coisa muito louca, mas enfim. Mas de qualquer forma, esse é o mundo que a gente vive, esse é um mundo com o qual, a gente tem que interagir. Mas de alguma maneira não dá para ser o mundo que a gente vai, assim, criar um certo tipo de normalização, porque é burro, é uma estupidez. Eu falo assim: "Gente, é um estrago para a evolução", né, é um estrago, porque você ter conseguido chegar onde chegou com a nossa capacidade, né, quer dizer, de reflexão, de pensamento, entendeu? De mergulho, de produzir ciência, entendeu? Né? Foram assim, milênios e milênios, é uma pena, mas enfim, mas de algum modo, não é a primeira vez, eu acredito que não tenha, essa não seja a primeira vez que a gente vive um tempo de um certo, uma certa atrofia, né, da consciência, mais do que propriamente uma capacidade de colocá-la a serviço do que são os nossos desafios, né, vamos dizer assim. Enfim, é, 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 e sabe, Sócrates, que a questão eu acho que justamente é essa. Eu fiz várias anotações aqui enquanto tu estavas falando. aham, Eu acho que a gente pode fazer algumas reflexões sim, que, por exemplo, a questão é a ausência justamente de uma reflexão, né? O sim, indivíduo hoje, ele não tem essa criação de vínculos, e a sim, criação de vínculo ela é tão ausente desde este momento que tu sim, falaste, do vínculo primordial do amamentar da mãe, né? Dessa sim, vinculação sim, primária. isso, E ele vai se repisando nisso em todos os demais vínculos que ele deveria construir. sim, E, e a tecnologia auxilia muito essa questão sim, de individualidade absoluta. O indivíduo hoje se sente o centro de si mesmo e absoluto em si mesmo. uhum, E a tecnologia auxilia nesse sentido, porque cada vez menos a gente percebe as relações sim, humanas, de fato, e elas isso, são substituídas por relações tecnológicas. isso, E, e ainda, só que assim, a tecnologia ela deveria ou ela deveria servir como uma ferramenta de auxílio a uma reflexão. Se ela é tão potente, ela poderia auxiliar o ser humano a ser sim, certamente. reflexivo. Eu concordo com você. Só que ela não veio, ela não está Não, vindo para isso. é, porque a questão é,
você vê assim, dentro de um ambiente social, né? Porque isso é uma coisa curiosa. Acho que um exemplo mais radical seria uma sala de espera no aeroporto em que você aguarda o avião. Você olha, as pessoas estão todas ou com a cara enfiada dentro do celular. Elas podem até estar com alguém do lado, viajando do lado, mas elas estão com o rosto dentro do celular. Então, assim, se você for olhar o que elas estão vendo no celular, ou elas estão vendo um filme, ou elas estão vendo alguma matéria, mas elas estão vendo pessoas dentro do celular. Existe uma grande quantidade de pessoas à volta, mas elas não conversam com essas outras pessoas. Aí você vai dizer, claro, só que você me entende? O sujeito é estranho, você pode tomar pode ser uma pessoa mal intencionada, pode ser tudo isso, e também não dá para você sair falando com todo mundo, que nem como se fosse Alice no País das Maravilhas, não se trata disso. Mas a falta da vinculação faz com que exatamente o celular tente suprir esse vínculo. Só que não, simbolicamente não equivale, entendeu? Então, eu vou precisar de mais tecnologia, de mais é como se fosse uma adição. Por isso, quando falam que o uso do celular, ele tem uma inserção, né, como se fosse uma droga, porque a droga ela vem, né, para tentar, né, aplacar aquilo que o indivíduo não conseguiu categorizar dentro dele, que gerou alguma angústia e algum sofrimento, que faz com que ele viva um certo desassossego, entendeu? Porque ele não consegue identificar que esse vínculo, que essa situação de angústia e desassossego tem a relação com um vínculo. Ele não consegue chegar a isso. Não tem categorização para que possa, entendeu, ler, auxiliá-lo, né, a colocar isso tudo na linguagem e dizer de alguma maneira é disso que eu sofro. Comi demasiado gordura, estou com uma certa acidez estomacal. Ele faz essa ponte. A mesma questão existencial. Então, quer dizer, de algum modo, né, quando ele vai para a droga, quando ele vai para uma bebida, ou seja lá para o que for, para o sexo, quando ele vai ficar dependente de algum aditivo, ele está tentando, né, tapar o sol com a peneira, vamos dizer assim. Ele está tentando lá resolver o problema de uma inundação, né, que pega vários campos da vida dele, amarrando braceletes no cano, mas não tem jeito, você tem que trocar o cano, você tem que ver que cano é esse, você tem que ver, enfim. Então, essa estrutura acaba sendo uma estrutura que falta. E o que acaba acontecendo? A droga injeta, assim como o celular, a bebida, o sexo, enfim, ela injeta uma certa idealização. O sujeito entra numa ilusão, não é? Uhum. E um certo apaziguamento em relação a. Porque a dor e o sofrimento existencial ela faz com que o sujeito aporte na própria consciência. É disso que ele que tenta escapar. Entendeu? Ele aporta na consciência, é como se ele estivesse sentando sobre um tetozinho quente, entendeu? Estivesse sentando ali em cima de uma chapa quente. Né? A consciência traz, né, aquilo que lhe falta. Qual é a alternativa? Ele cria a alternativa de ver o mundo através de uma certa idealização, achando que o mundo vai repor e vai colocar, né, quer dizer, no lugar daquilo que lhe faltou, que gerou aquele estado, né, aquilo que ele procura, só que não dá. O mundo está depois, né, do sofrimento que ele viveu e que gerou aquela situação. Eu não vou conseguir encontrar uma mulher. Aí você pode dizer, bom, é a busca pela mulher perfeita, é a busca pelo homem perfeito, o emprego perfeito. Não tem perfeito, não tem. Eu sinto dizer, mas não tem. Não, não tem perfeito. Exatamente. E é cada vez mais um vazio, né? O vazio que a gente percebe, Isso, assim, dessas pessoas exatamente. que elas Exatamente. vivem em virtude dessas questões de se encontrar dentro de De mecanismos mecanismos tecnológicos, tecnológicos. É um vazio absurdo exato, e elas estão sempre tentando ir atrás de alguma coisa que exatamente. o satisfaçam. Exato. Que ela E, imagina que satisfaz, mas ela não sabe do que se trata, né? Como se ela fosse empurrada por alguma coisa que ela não sabe do que é, mas ela só vê as consequências do empurrão, entendeu? Ah, vou trocar o tênis, ah, vou trocar a roupa, mas ela não sabe o que está empurrando, né? Ou que estaria colocando-a, né? Quer dizer, naquela situação. É isso mesmo. Então, exatamente. então você fica achando que o mundo é uma coisa horrorosa e acaba se tornando uma coisa horrorosa, porque ao mundo cabe e foi determinado que ele tem que ser de acordo com os objetos que eu não tive e que me foram necessários quando eu comecei a minha vida nesse planeta, entendeu? Então, assim, o mundo fica sobrecarregado. Quer dizer, sobra o quê? Guerra, né? Porque você vai guerrear com o outro. O mal-estar que você traz dentro de você. Esse é um texto até muito bonito do Freud, o mal-estar na civilização, é,
esse mal-estar que a civilização gera, e que nesse trabalho o Freud faz um aporte, né, ao mal-estar associado às frustrações, aquilo que nós temos que renunciar, aquilo que nós temos que abrir mão, né? E que esse mal-estar ele pode ser transformado em alguma coisa útil quando ele se torna uma ferramenta de elaboração. Eu elaboro, adquiro uma outra consciência sobre um estado que eu não tinha anteriormente. Ele faz uma saída sempre pelas situações de elaboração, por isso que eu preciso da categorização, da identificação, enfim, do vínculo, por aí vai, e da elaboração que eu posso entender o ponto de vista do outro. Eu não vou dizer assim, olha, Laura, fulano, eu não consigo conviver com fulano porque ele come porco. Eu sinto muito, mas ele come porco, a biologia dele, entendeu? Né? Ela está inserida. Agora, eu não como, né? Se ela salvou a fé, não há problema. Eu posso conversar com uma pessoa que não come aquilo que eu como, né? Eu posso interagir com uma pessoa, né, que não vive das coisas que eu. Agora, desde que tenha alguns princípios morais, alguns princípios éticos, entendeu? Né? Quer dizer, que sejam respeitados. Né? Não é uma convivência, né, à laissez-faire, não é nesse sentido. Né? Mas é perfeitamente possível. Mas se eu delego ao mundo a responsabilidade por me satisfazer como mamãe me satisfazia, né, trazendo para mim um peito, se eu olho para o mundo como se fosse um peito, tem um quadro muito bonito do Rafael, chamado Via Láctea, que é a, a amamentação de Zeus, né? E é o momento em que ele é retirado do seio. É, é, foi Urano com Gaia, Reia, do peito de Reia, e aí o leite dela forma a Via Láctea. O nome Via Láctea vem, ele interpretou, né? O pintor interpretou como sendo isso, formou-se as estrelas. O que a gente pode interpretar a respeito desse quadro e desse registro mítico? É que a imaginação ela é importante, se ela fica no lugar da imaginação. Né? A imaginação ela é importante. A ilusão ela faz parte de um determinado momento da vida, mas a gente tem que abrir mão dela, entendeu? Para a gente seguir para um outro. Então, assim, não é descaracterizar o que nos trouxe até aqui, jogar a infância no lixo, né? Jogar, enfim, adolescência. Não é isso. Mas é dar a cada instância dessa um lugar de memória que nos auxilie a perceber o percurso que nós fizemos, sem o qual a gente não teria feito se não tivesse vínculo. Se eu acabo com a família, isso vai virar um caos. Tem experimentos, inclusive na Suécia, com relação a bebês que foram criados sem família, entendeu? Foram criados sem o contato físico, morreram todos. Isso são casos, são experimentos descritos, morreram todos. Não dá, não, assim, bom, porque não amamentou. Não, eles eram amamentados, não, eles tinham todo a infraestrutura material, mas eles não tinham contato, entendeu? Não faziam contato. E essa falta de contato, o sujeito não faz vínculo. Ele não Não sabe faz como. contato e experiência, né? Sim. Eu acho que a experiência hoje, o que nos faz muitas vezes a gente conseguir, assim, ter um diferencial entre essas gerações, que elas já vêm com inseridos de uma era digital muito pesada, onde não se tem essa formação de experiência, não se tem a criação de vínculos, não se tem os contatos. E Sim. a geração acima um pouco dela, que a gente ainda viveu um período analógico, digamos assim, de formar experiência e de buscarmos aqui nas nossas memórias, nas nossas construções de sinapses, nas nossos sentidos, né? A questão dos nossos todos os sentidos, o tato, por exemplo, né? O tato é um sentido esplêndido. O tato, nosso maior órgão do corpo, a pele, né? A gente consegue sentir pelo tato do outro, por tato nosso com o outro. Então, isso nos faz buscar alguns elementos do que nós conseguimos construir. Mas o que vai ser se nós não tivermos aonde buscar esses elementos? Sim, eu acho que é uma descaracterização da natureza humana, né? Assim, a sensação que eu tenho é essa, é uma maneira de desmontar a natureza humana, essa pelo menos natureza que nos trouxe até aqui. Eu acho que porque quando você fala, né, do tato, do contato, é isso mesmo. O tato e o contato com o outro
faz com que eu toque em mim mesmo, entendeu? É um toque interno. Um é um toque externo, mas o toque externo, né, aporta dentro de um toque interno. Eu tenho que ter uma estrutura para perceber, né, para registrar, para identificar isso, tanto do Exato. ponto de vista psíquico quanto do ponto de vista fisiológico. Eu preciso de uma morfologia que viabilize isso. Então, o vínculo, né, e esse contato anterior ao vínculo que vai se formando, né, do que o bebê vai se formando, ele vai tendo contato com ele. Ele existe ali, que tem uma existência. A questão é que quando tira isso, o sujeito fica se sentindo abandonado, entendeu? Ele fica se sentindo desprotegido, desamparado. Isso é o vazio. É o desamparo e o abandono elevado à última escala, entendeu? Você pode estar se sentindo sozinho, mas você não está se sentindo desamparado, nem está se sentindo abandonado. São situações distintas, entendeu? Então, assim, não dá para que a gente possa. Se os homens se conformam em ser humanos, né, a gente pode viver mais cada vez, eu acho que, né, adquirir mais habilidades, né, e mais recursos científicos, se eles se admitem que eles continuam humanos. Agora, se eles estiverem numa miragem para se espelhar em Deus, eu acho que aí a ciência, quando entrou dentro dessa mixórdia, dessa confusão com a política, entendeu? Quando misturou essas duas estações, fez uma confusão generalizada, é o que a gente assiste um pouco nessas universidades aí pelo mundo, entendeu? Né? Quer dizer, ou seja, o tempo de biblioteca é muito menor do que o tempo de partido político, do sujeito estar enrolado que nem uma múmia em torno de um pano com uma bandeira que ele não tem a menor ideia do que é, entendeu? Né? Enfim, atacando o judeu para aqui e para lá. Então, assim, isso é um problema sério, porque o sujeito está identificado com um modelito polimor, desculpe, politeísta, entendeu? Onde cada um pode ser um deusinho, né? Eu posso ser o deus A, o deus B, o deus C, o deus D e por aí vai. Então, assim, eu acho que essas identificações, se a natureza humana ela fica como um ganho, uma propriedade da evolução que faz parte do nosso viver, né, que inclui tudo isso que a gente está falando, acho que a gente pode caminhar, entendeu? Com um pouco mais de satisfação e prazer na vida. Agora, se fica identificado com a divinização, e aí são muitos modelos, porque a gente está falando do modelo tecnológico, mas tem também aquela história do sujeito achar que a riqueza, né? Então, o sujeito é o cara mais rico do mundo, o sujeito é o cara, enfim, mais empoderado do mundo. Isso são modelos ideais, sabe? Você pode organizar uma sociedade para isso. Você não precisa, né? Quer dizer, ou seja, assim, você regula a sociedade de duas maneiras. Você coloca todo mundo para tocar o bonde, para ser todo altamente competitivo, ou você toca o bonde para dizer, eu vou controlar vocês e vocês vão andando do jeito que eu quero. Esses modelos eles estão muito perto um do outro. O modelo que escapa, né, à aquisição dessa prerrogativa da natureza humana é um modelo de sociedade que investe na autonomia do indivíduo e que ela vai pagar o preço para tolerar essa autonomia do indivíduo, desde que, né, esse indivíduo seja formado dentro de princípios éticos, entendeu? Então, assim, eu acho que o grande temor, né, porque isso tudo que a gente está dizendo são formas de controle, né? A tecnologia, tudo bem que você pode abrir e ver a hora, você pode ver o avião, a hora que tem um caráter prático, tem um caráter prático, mas o que a gente está falando, né, é uma apropriação simbólica de um determinado objeto humano que não tem a força simbólica, né, daquilo que ele se presta a ser, substituir um vínculo, ele não tem isso. Então, assim, eu acho que é um pouco perigoso nesse sentido quando a gente começa a se distanciar daquilo que nos constitui genuinamente, não é? E aí, se você tem esses modelos políticos que vão dizendo que o cara é poderoso, que não é isso, o quê, blá, 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 você cria um terceiro problema. É a mesma questão cartesiana. Ah, não, o espírito é espírito, natureza é natureza, a gente separa, mas cria um terceiro problema. Então, quando Exatamente. você tira das sociedades a capacidade de instrumentalizar, né, os seres humanos para que eles tenham autonomia para pensar, autonomia para caminhar, autonomia, enfim, né, quer dizer, para viver suas próprias vidas e serem respeitados e respeitadores. Você tira isso, né, porque é um projeto de investimento, é, a gente vai ter uma sociedade um pouco como essa, né? Que todo mundo precisa provar que tem autonomia, que manda, que grita, que dá ponto dedo, que não sei o quê, que é o meu direito, é o seu direito, é o meu, uma quantidade de, é um palavrório que se você ver o que está pulsando ali dentro, entendeu, né? É como se a autonomia do indivíduo fosse ser retirada dele, entendeu? Como se a vida dele fosse ser roubada dele. Já foi.
Quando ele está nessa Já foi. É. nessa conexão aí, É. nessa vibração, já foi, ele já perdeu a dimensão de que aquela situação não o define, entendeu? Que aquele momento não o define. Tem uma memória aí anterior, a sua própria história, a sua própria que É. ela vai resolver os seus buracos naquela situação, né? Ou manda, né? Se você não manda, eu prendo. Se você não, né? Aquela história do a democracia, como é que dizia? Eu prendo, mato e arrebento. Tinha um general brasileiro que falava isso. Bom, a democracia é isso, né? Se não for democracia, eu prendo, mato e arrebento. Então, assim, é, tem essas coisas, mas eu acho que a natureza humana, a pensar e a reflexão sobre a natureza humana e sobre uma ética, ela poderia servir para a habilitação da autonomia dos indivíduos, entendeu? Serem mais capazes e mais sossegados, e eu acho que talvez mais tranquilos em relação a eles mesmos, entendeu? É. Porque senão eles estão, na verdade, eles estão sempre tentando provar algo para o outro, né? Exatamente. Eles estão sempre nessa busca de ficar a prova para o outro, fazer a Isso, prova sempre para o outro, porque na verdade nem eles mais sabem que eles isso, são isso. internamente. Porque o vínculo é o que daria para ele, né, nos estágios primeiros lá, algum elemento para ele dizer: esse sou eu. Né? É como se ele ficasse ainda dependendo, é como se fosse: eu dependo do espelho para dizer quem eu sou. Sem o espelho, eu não sei quem eu sou. Exatamente. O espelho pode ser o celular, o espelho pode ser o grupo de amigos, o espelho pode ser o carro novo que eu compro, pode ser o E salário hoje que nós eu tenho. temos muitos espelhos, né? Que essa é a Nossa, questão. sim. As pessoas não conseguem olhar para elas mesmas, elas precisam do espelho. Então, tem que ser famoso, tem que ser um não sei o quê, tem que ter o vestido tal, tem que ter o terno tal, tem que ter o sapato tal. Falei: "Caraca", entendeu? Mas precisa de tudo isso para passar pela vida com início, meio e fim. É. Porque a alegria, eu acho, tem uma história, tem um filme muito bonito também chamado O Barão de Munchausen. É um filme dos anos 80 que é uma outra fábula, uma fabulação. O Munchausen era um barão que contava histórias. É um filme feito sobre a memória, porque ele se passa numa terra, num país fictício, onde houve uma guerra horrorosa. E as pessoas não tinham memórias sobre o que aconteceu antes, porque a guerra destruiu tudo. E o Munchausen era convidado para vir contar as histórias sobre o que existiu antes. E, é claro, ele misturava nas suas histórias o espírito daquelas pessoas em ouvi-lo, que era exatamente dar esperança a elas, entendeu? Mas ele não fazia isso manipulando, como se assim, você fuma Lucas Strike ou fuma Marlboro e vai se transformar, entendeu? Ou toma Red Bull e vai voar, não é? Não, Engraçado. não é isso, entendeu? Não era isso, mas a publicidade faz isso, mas o Munchausen não fazia isso. O Munchausen ele tinha essa verbe de resgatar naquelas pessoas a memória, mas também de resgatar dentro delas o sentido de esperança e de reconstrução. É um filme bonito, assim, poeticamente ele é bonito. Mas eu acho que esse tipo de coisa é o que alimenta a crença, entendeu? Em ciência, inclusive. Né? Em ciência, inclusive. O Schopenhauer tem uma passagem, eu acho que está no A Dor como expressão, acho que está nesse texto, A Dor como expressão da existência, que ele dizia que é como se eu descobrisse em mim algo, né, mais sábio do que eu mesmo. E aí esse eu mesmo tem a ver com a cabeça dele. Ele fala da questão da cognição, no alemão significaria isso. Né? Assim, existe algo em mim mais sábio do que a minha cognição, do que o meu pensamento. Então, assim, é tudo aquilo que a nossa percepção registra, que eventualmente a gente vai ter contato nos sonhos, quando a gente dorme, né? Que ele diz que tem uma sabedoria dentro de cada um. É essa sabedoria que é utilizada e que é colocada à disposição para a formação da autonomia. A formação da autonomia humana ela vem na medida em que a gente traz aquilo que os sonhos, né, revelam e nós permitimos que isso seja incluso na consciência, quer seja como dor, quer seja como alegria. Isso que é o aparato de economia. É quando eu consigo circular dentro de mim com um pouco mais de leveza e um pouco mais de segurança em relação ao que é consciente para mim e ao que é o meu próprio inconsciente. Né? Quer dizer, são esses dois vetores. Mas ainda estamos um pouco longe disso, entendeu? Né? Ainda estamos um pouco longe disso. Mas isso não significa dizer que a gente não possa pensar sobre isso. Né? Sem dúvida. Nem que a gente não possa
tentar fazer com que a nossa vida siga nessa direção, porque ela não depende dos outros. O sujeito pode manter o outro preso, entendeu? É claro que em condições miseráveis, né? É claro que isso vai, entendeu, gerar um desgaste, mas não se tira de dentro dele o espírito dele, entendeu? Que é exatamente o registro de memória e de todas as tradições que ele traz dentro dele, das outras gerações todas que o antecederam até aquele momento, sabe? É assim, a gente não nasce sozinho, mas a sensação que você tem hoje com essa garotada é que eles nasceram sozinhos. É. Rio de Janeiro é uma coisa impressionante, porque as pessoas hoje aqui no Rio, elas andam de motocicleta em cima de calçada, parece a Índia, de bicicletas elétricas em cima de calçada, como se elas estivessem na rua. E se você for falar alguma coisa, você vai ficar discutindo de meio em meio metro. Então, porque a pessoa se sente, quando ela se sente, sobe. Eu me lembro, há muitos anos atrás, eu vi um filme do Pateta, que era um filme utilizado nos Estados Unidos para treinamento em direção defensiva, em direção no trânsito, né? Você, quando ia tirar a carteira nos Estados Unidos, eles colocavam um programa lá de treinamento e você precisava, né, assistir algumas aulas e ver alguns filmes. E um dos filmes era o Pateta. E o filme do Pateta, eu nunca me esqueci disso, porque o Pateta é aquele personagem todo moleirão, né, gente boa, né, todo vai da valsa. E aí ele pegava, saía de casa, acordava, tomava banho, né, lavava o rosto, fazia a lancheirinha dele, que ele ia levar para o almoço para o trabalho, e ele ia andando para o carro. E na medida em que ele ia andando para o carro, a expressão do rosto dele ia mudando, entendeu? E ele ia saindo daquele cachorrão bonachão para um lobo feroz. Quando ele entra no carro e põe a mão, ele tá com aquela cara, com aqueles dentes enormes, o Pateta se transforma, entendeu? Num verdadeiro lobo assassino, entendeu? E aí o instrutor falava isso, assim, olha, é isso que acontece com vocês quando vocês entram no carro, entendeu? Mas assim, foi uma imagem que nunca me saiu da cabeça, é exatamente isso, porque a gente tem essas conexões. A gente tem as conexões com a barbárie, com a violência, entendeu? Com que aquilo que é o que é mais detestável. A gente tem essas conexões dentro de nós. A diferença é que você pode dar a isso, né, um lugar, né, que esteja tutelado por quem você é, entendeu? Pelo seu eu e pela sua autonomia. Você não está ali porque papai mandou, porque mamãe mandou, porque o padre mandou, porque o rabino mandou, porque o pai de santo mandou, porque o imã mandou, enfim, né? Não, você está ali porque efetivamente, entendeu? Né? É você que tutela a sua vida, é você que está na frente da sua vida. Né? Você não é uma vítima do destino, não é uma vítima do mundo. Né? Você se encontra, né? Ou seja, em você mesmo, na sua natureza, para fazer com que a sua vida aconteça de alguma maneira. Se ela vai efetivamente acontecer dentro do planejado, é uma outra história, mas a sua vida não vai deixar de ser vivida e da melhor maneira possível só porque você se sente embarreirado por alguma situação do mundo, entendeu? Porque senão você acaba recaindo nessa história. O mundo me deve, entendeu? Eu sou uma vítima, eu sou a vítima mais vítima que você. Mas outro dia é uma coisa, olha, a universidade passou a ser um circo. Eu falei, gente do céu. Quando, eu me lembro que quando eu era jovem, os meus professores davam aula de terno e gravata, entendeu? Eu acho que no direito é mais comum, mas enfim, nas escolas de psicologia, de engenharia, eu fiz engenharia antes também, antes de fazer psicologia, enfim, mas eles davam aula de, né, se não de terno, mas de gravata, de jaleco. Tinha uma senioridade ali, entendeu, né? Que era, eu particularmente gostava, né, dessa diferença. Era alguém que sabia efetivamente mais do que eu. E hoje a coisa se tornou num Val da Valsa, entendeu? Né? Que todo mundo já sabe de tudo, tá ali só para tirar o canudo e, enfim, né? Se pudesse nem aparecer, não precisaria estar ali. Não tem nem ideia da falta que aquilo ali vai fazer. Mas eu estou falando tudo isso porque tem um colega e ele é, enfim, ele é sociólogo e assim, muito ferrenho politicamente, com as teorias políticas, é uma pessoa muito inteligente, enfim, muito dedicada, mas é o que eu digo para ele, fulano, deixa eu dizer uma coisa para você está tentando fazer com que exista uma vítima mais vítima do que outra. Não existe a vítima da vítima. As pessoas são vítimas de uma situação, né? Assalto, né? Agora, não tem uma concorrência entre vítimas. Essa conversa se deu por quê? Tem um escritor francês chamado Tidjane Midai, que ele escreveu um livro chamado Genocídio Ocultado. Esse colega é um colega que está envolvido com pesquisas sobre racismo, com pesquisas sobre a questão da escravidão, né? E toda vez que a gente senta para conversar, eu delicadamente, porque eu sinto que é uma conversa difícil para ele também,
Mas eu tento dizer, olha, é importante essas ponderações todas, mas a gente não pode só olhar uma parte da história. Aí ele me disse: "Mas que parte da história?" Eu falei: "Não, eu acho que você tem um modelo de análise de interpretação da escravidão negra, que ela vai até um determinado momento, mas eu acho que valeria a pena você ver um pouco o que veio além disso, né?" E aí, geralmente, quando se fala da escravidão, e mais especificamente da escravidão negra, o livro do Tidjane não é um livro, assim, que se lê. Ele é um professor francês, que se lê com uma certa leveza, porque é um livro que, do ponto de vista antropológico, ele é muito bem feito, ele é muito bem construído. É um livro que você vê todos os registros de documentação, ele dá os aportes dele, mas quando ele está dando os aportes dele, ele não deixa de mencionar segundo o pensamento de fulano, segundo o pensamento de Beltrano, ele é muito correto, né, do ponto de vista assim, de uma postura intelectual muito íntegra, ele não tenta se passar por quem ele não é. Então, de algum modo, ele mostra que a escravidão na África existia antes de que os europeus aportassem por lá. Isso não diminui a responsabilidade dos europeus pelo que foi feito, não é isso. Mas ele está dizendo que quando os europeus chegaram e não conheciam absolutamente nada da África, né, você tinha uma matriz de estrutura de escravidão ali do negro escravizando o negro, entendeu? Que permitiu com que o tráfico negreiro e por aí vai dando pudesse acontecer, porque os brancos, os europeus não chegaram na África correndo atrás de escravo, entendeu? Né? Você existia já uma malha em que os caras chegavam, aportavam e diziam quantos queriam, quantos não queriam. E o livro dele é todo esse. Né? E aí ele sempre citava um trabalho do Frantz Fanon, que é um escritor de origem, né, da Martinica, e que ele fala especificamente, que ele chama de máscaras brancas, né? Enfim, que a escravidão negra pelos brancos, ele reforça essa tese da vítima, entendeu? E o que o Tidjane vai mostrar, ele não está nem um pouco preocupado com a questão do racismo no sentido da defesa do racismo. O que ele estava querendo mostrar é que existia uma matriz de construção cultural que viabilizou a escravidão. Gente, permitiu que acontecesse. Acontecesse. Exatamente. O que ele está dizendo é que não houve, se não houve resistência, vamos ver por que não houve resistência, e aí ele vai chegando até um determinado momento do trabalho em que ele mostra que já existia uma escravidão dos negros pelos negros. Então, assim, isso para quem defende, luta com a questão do racismo, é o que eu dizia para ele, fulano, você não vai precisar deixar de lutar pelo que você acredita, mas não dá para você se iludir que existe uma vítima da vítima, porque os brancos também foram escravos, entendeu? Então, assim, não foram os europeus, não foram estavam nas cortes, mas os brancos também foram escravos, entendeu? Né? Então, assim, quando você diz que os brancos foram escravos e que foram escravizados, você precisa tirar, né, a categorização e o valor simbólico que a ideia do homem branco, por exemplo, né, e aí se a gente for falar um pouco mais, o homem branco heterossexual, entendeu, foi colocado. Se você tira esse encaixe daí, aquele castelo todo se desmonta, entendeu? Mas fica parecendo que você está na defesa, né, da razão pela qual aquele castelo. Ah, então você é misógino. Ah, então você é racista. Ah, então. Não não é disso que se trata, entendeu? Não, absolutamente não é disso que se trata. Mas é da capacidade do sujeito que está num campo de investigação, que se propõe a ser um cientista social, vamos dizer assim, olhar com os olhos, entendeu? Sem estar dependendo das suas teorias para fazer o seu dinheiro, entendeu? Ou seja, ele pode chegar e dizer: olha, tudo isso que eu disse aqui agora não faz sentido. Tem dois franceses chamados Alain e Sokal. Né? Eles fizeram um livro chamado Imposturas Intelectuais. Esse foi traduzido para o português. O que esse livro é? Os dois mandaram um texto para uma revista americana chamada Social Test. É uma das revistas que eram a a vanguarda, vamos dizer assim, dos estudos em estudos de cultura nos Estados Unidos. Mandou um artigo para lá. Tá bom, foi aceito, foi publicado. Aí depois eles vieram a público, chamaram a imprensa e disseram: o que a gente escreveu ali foi uma das coisas mais absurdas. A gente escreveu aquilo bebendo, brincando, chutando o pau da barraca para cima, chutando o pau da barraca para baixo. E não é que eles publicaram o artigo e aí o livro começa discutindo isso. Entendeu? O quanto que se lê besteira, o quanto que se lê porcaria, mas aí você coloca o selo assim, é o Derrida, entendeu? É o Deleuze, entendeu? Ah, é o Foucault.
e o quanto que você põe esse diabo desse selo, entendeu? E imortaliza aquela criatura como se ele fosse um deus, entendeu? E você passa a olhar o mundo do século XX a partir daquele olho como se você estivesse olhando uma célula. Não é uma É, célula. Entendeu? Assim, eu sinto dizer, mas a célula do tecido sanguíneo é uma, da pele é outra. Mas o modelo do Foucault foi feito para um mundo, o do Derrida também, do Deleuze também, mas não é a mesma coisa. Não dá para você pegar aquilo ali e enfiar como se tenta fazer. E foi isso que o Sokal mostrou nesse livro, entendeu? Lógico, foi odiado, a intelectualidade francesa, né? Quer dizer, o L'Observateur, então, enfim, o próprio Le Monde, enfim, né? Esculhambaram com sujeitos, entendeu? Mas eles deram o recado deles, dizendo: olha, vocês não acreditem em abobrinhas, esses caras não têm a menor postura intelectual para dizer que o que eles estão afirmando tem realmente uma sustentação em pesquisa um pouco mais séria. Então, esse é uma das vertentes da vaidade acadêmica, né, da vaidade intelectual, né, porque se o sujeito cai nesse buraco, ele perde a possibilidade de ir além de onde ele chegou, entendeu? Né? Quer dizer, o Freud é muito honesto nesse sentido. Eu acho que eu gosto e admiro, porque ele diz: olha, eu estava equivocado aqui, não foi bem isso. Eu estou indo até um desse determinado ponto, mas eu não sei se é esse ponto mesmo. Enfim, né? Quer dizer, se a gente vai adiante. Ele escreveu lá o aparelho psíquico de uma primeira vez, chamado Primeira Tópica, depois ela reescreveu numa segunda tópica, depois reescreveu numa terceira tópica. Ele é um sujeito que tinha uma clareza de que os modelos eles estão sempre precisando ser testados, entendeu? Né? E que não existe um modelo eterno, né? Assim, do ponto de vista, principalmente em ciências humanas e ciências sociais. é. Né? Os modelos eles são variáveis, né? E tem que ser, né? Variáveis e renováveis, né? Não, veja bem, como é que você vai entender uma criatura de 20 anos que vive no século XXI com os mesmos recursos que você tinha, entendeu, no início do século XX? Não vai funcionar. Alguns elementos vão ficar lá, sim, certamente, mas não dá para enfiar aquela criatura Não, ali dentro, né? Não é, dá. Eu acho que isso é uma impostura intelectual. Eu acho isso uma impostura. Você criar um modelo para enfiar o fenômeno dentro do modelo. é, Entendeu? sem dúvida. Sócrates, eu acho que se a gente se deixar, a gente fica Ótimo. falando não sei até que horas, né? Eu É adoro verdade. conversar contigo, adoro conversar contigo. Muito Podemos obrigado. marcar tantas outras vezes quanto tiveres disponibilidade. Eu Vamos te fazer. agradeço muito a tua participação e que possamos marcar também outras conversas nossas que não Sim, seja só com a sim, participação no projeto, por favor, né? sim, certamente. Não há problema algum. Vai ser um prazer. Eu agradeço em nome da Academia Brasileira de Filosofia, enfim, do professor Edgar, enfim, que sempre esteve presente aí e atuante nessa vertente. Está sendo muito bom conversar com vocês também. Eu acho que essa formação de rede ela é muito rica, né? Ela é muito rica, essas trocas são muito importantes. Estamos aqui à disposição. Quando precisares, Maravilha, maravilha. E quando eu for ao Rio novamente, tá vou querer te bom, encontrar, vou querer te certamente. encontrar para a gente trocar algumas ideias pessoalmente, Vamos, né? Tão bom, eu fui vamos ao sim. Rio agora em novembro, teve um evento Aham, da academia, sim, mas agora vamos ver se a gente faz e organiza um novo momento, assim, um novo evento pro, não sei se para esse vamos, ano, mas se der tudo certo, sim, no sim. máximo até o início do ano que vem. Tá ótimo, tá ótimo. Vamos dentro do possível, mas vamos nos falando sim. Ah, muito obrigada, viu? Imagina. Obrigada por tudo. Até um próximo Eu momento, então. agradeço. Foi um prazer te conhecer, Laura. Muito obrigado. Igualmente, igualmente, querido. Tchau, tchau. Tchau.